Olá, queridos estudantes do oitavo ano, tudo bem? Então, meu nome é Catiuxa Rico, sou professora de História. Tem uma frase que eu gosto muito que é só sei que nada sei, de Sócrates. Porém, uma coisa eu sei, para a gente poder entender o período histórico que nós estamos vivenciando hoje, a gente precisa de estudar a história desde o seu início. E como eu venho prometendo para vocês, para a gente poder entender a história das revoltas no Brasil, a gente precisa entender como elas iniciaram. A gente vem vindo num estudo da vinda da família real para o Brasil, o primeiro reinado com Dom Pedro I, onde as revoltas se iniciaram, e no período regencial, que a gente já viu, o período das regências trinas e de regência una, onde as revoltas realmente eclodiram e tomaram uma força extrema. E agora a gente vai ver por esse olhar das revoltas. Quem eram as classes que estavam reivindicando alguma coisa em cada província? Outra situação. Por que, dependendo da classe que se revoltava, a consequência para a revolta era mais branda ou mais severa? É essas reflexões, querido estudante, que a gente vai ter aqui agora nesse momento. Porque como a gente já viu o primeiro reinado, como a gente já viu o período da regencial e como os governantes comandaram as situações, comandaram as revoltas, reprimiram as revoltas ou não, agora a gente vai ver com esse olhar dois revoltados, dois rebelados. Como foi feito isso e por que foi feito isso, certo? Realmente a gente continua num período da história do Brasil que é boletim de ocorrência atrás de boletim de ocorrência, BO atrás de BO, mas eu dividi tudo para vocês para a gente poder entender e compreender hoje a nossa atual situação. Então a primeira revolta que eu vou trazer para vocês é a revolta dos malês. Ela aconteceu em 1835 na província da Bahia. Qual eram as condições da província? Quase metade, meus amores, metade da população da Bahia era de escravos e fugitivos. Tinham os negros de ganho, que eram escravos que tinham certa liberdade. Esses escravos, eles eram alugados por seus senhores para alguém que precisasse de mão de obra. Assim, podiam circular pela cidade, ficavam com uma parte do dinheiro dos seus serviços, a outra parte ia para o seu senhor, e aos poucos, juntando esse dinheiro, eles compravam a sua liberdade, a sua alforria e até outros escravos. E é interessante a gente pensar e a gente entender que a revolta dos malês ela tem uma origem religiosa. Por quê? Porque malês eram negros de origens islâmicas. O termo malês, ele tem origem na palavra Imalê, que significa muçulmano na língua iorubá. Assim, a revolta dos malês, a gente está vendo no mapa, né? Aconteceu na província da Bahia. É interessante a gente perceber que vão ter duas revoltas e eu vou estar falando depois para vocês da revolta da Sabinada, que aconteceu em 1837. Os escravos malês, então, em sua maioria sabiam ler e escrever, porém em árabe, o que era proibido no Brasil e deviam seguir o catolicismo. Logo, a revolta consistia em acabar com o catolicismo, libertar todos os escravos islâmicos, confiscar os bens dos brancos e mulatos e criar a República Islâmica. A revolta ela foi marcada para o dia 25 de janeiro. Porém, o plano foi denunciado na noite anterior. Assim, as autoridades conseguiram se organizar. Participaram dessa revolta cerca de 1.500 escravos malês.
liderados por Pacífico Licután, Manuel Calafate, Luiz Sanin, entre outros. É importante entender que os soldados do governo conseguiram sufocar essa rebelião, porque eles foram avisados na noite anterior. Estima-se que 200 rebeldes foram presos e condenados das mais variadas penas: trabalho forçado, açoites de acordo com o nível de participação no movimento, deportação para o continente africano. Todos os líderes da revolta deste movimento foram julgados e condenados à pena de morte. Em março de 1835, centenas de negros foram deportados para a África. Muitos voltaram para suas terras de origem. Outra revolta que nós temos é a cabanagem. A cabanagem ela ocorreu no ano de 1835 e 1840 e ela foi na província do Grão-Pará. Quais eram as condições dessa província? Havia um forte domínio português mesmo depois da independência. E a situação de miséria, fome e desemprego eram muito fortes e presentes na província. Na política, a província não tinha relevância nacional. Os seus presidentes eram indicados, não tinham conhecimento local e não se importando com os mais pobres. Quem eram os líderes dessa revolta? Eram os índios, os mestiços e os escravos. Eles reivindicavam por condições melhores de vida em Belém. Eles eram conhecidos como cabanos, por isso a origem da palavra cabanagem. Por quê? Porque eles moravam em cabanas situadas às margens do rio. A elite local, fazendeiros e comerciantes, também se juntaram aos cabanos. E é como eu sempre falo com vocês, na história tudo tem uma intenção, tudo tem um porquê. Então por que a elite se juntou a esse movimento, aos cabanos? Porque eles tinham um objetivo de maior participação nas decisões políticas e administrativas da província. Em 1835, assassinaram o presidente da província. Félix Malcher, fazendeiro, olha bem quem assume o movimento. Vocês viram quem eram os líderes do movimento. Mas quem assumiu como presidente foi quem? Um fazendeiro, um representante da elite. Quando a população, então, exigiu mudanças radicais, o que ele fez? Ele traiu o movimento e negociou com o governo regencial. Ele foi assassinado. No seu lugar entrou Francisco Vinagre, que também traiu o movimento. Então ele foi substituído por Eduardo Angelim. Com a ajuda das tropas britânicas, o governo consegue acabar com a revolta em 1840. Mais de 30 mil pessoas morreram. E aí a gente tem uma guerra que foi muito conhecida e muito eternizada aqui no nosso Brasil, porque virou minissérie, virou filme, novela, que é a Guerra dos Farrapos. Qual foi o período? 1835 a 1845. E foi na província de São Pedro, no Rio Grande do Sul. Quais eram as condições da província? O Rio Grande do Sul ele era o maior produtor de charque. A gente teve uma aula presencial ainda antes da pandemia. Eu já havia conversado com vocês sobre a carne de charque, né? Sobre o outro produto, era o couro e o sebo. Só que, como ele era o maior produtor desses produtos, algumas províncias reclamavam do alto preço dos produtos. O que o governo central fez? Diminuiu a taxa cobrada para os produtos similares de fora do Brasil, região da Prata. E aumentou os impostos para produtos do Rio Grande do Sul. Então, olha o que aconteceu. Produtos de fora, região da Prata, menos impostos. Produtos de dentro do Rio Grande do Sul, mais impostos. O que aconteceu? Os donos de grandes propriedades rurais para a criação de gado, que eram conhecidos como os estancieiros, lideraram movimentos não concordando com essa taxa de impostos. Os estancieiros, liderados por quem? Por Bento Gonçalves,
tomaram Portugal e declararam a República. Sim, declararam a República, tinha até bandeira. Olha aí, República de Piratinim, 1836. Como nós, né, estudantes, estamos no estado do Espírito Santo, aqui a gente conhece muito sobre a cultura italiana. Então, o italiano Giuseppe Garibaldi, líder da unificação italiana, também cooperou com esse movimento. Em 1839, o movimento chegou em Laguna, na província de Santa Catarina, e foi proclamada a República Juliana. Sim, olha a bandeira aí, República Juliana, em 1839, em Santa Catarina. Ficaram conhecidos como farrapos porque utilizavam tecido vermelho para identificar que faziam parte do movimento. Então, por isso, Guerra dos Farrapos. Não quer dizer que eles eram pobres, coitados, não. Muito pelo contrário, eles pertenciam à grande elite. Mas eles usavam o lenço vermelho, um farrapo vermelho, para identificar que participavam do movimento. Em 1840, Dom Pedro II ofereceu anistia para que se rendessem, porém poucos se renderam. Em 1843, Luiz Alves de Lima e Silva, o futuro Duque de Caxias, olha ele aí, foi nomeado para liderar as tropas contra os revoltosos. Após muitos combates e negociação, a Guerra dos Farrapos chega ao fim com várias negociações. Vamos entender. Tratado do Ponche Verde, essas eram as negociações. Anistia aos presos de guerra, redução dos impostos, liberdade aos escravos que serviram como soldados. E aí a gente tem a revolta da Sabinada. A Sabinada, ela aconteceu em 1837 na província da Bahia. Lembra que eu já tinha falado da revolta dos malês, né? Que teve uma origem religiosa. E aí a gente tem em 1837 a revolta da Sabinada. Ela era liderada por quem? Militares e classe média. Opa, aí. Liderados pelo médico Francisco Sabino. Causas da revolta: falta de autonomia política e administrativa da província. Percebam, meus queridos, que todas as revoltas que nós vimos até agora, essa necessidade de liderar, dessa autonomia política e administrativa, ela se fazia presente nessas revoltas, certo? Qual foi o estopim da revolta? Quando o governo central exigiu para o alistamento obrigatório para combater a Guerra dos Farrapos. Aí foi o estopim da revolta. Em 7 de novembro de 1837, a revolta tomou as ruas e tomaram o poder, instituindo a República Baiense. Só que tinha uma diferença entre a revolta da Sabinada e a revolta da Farroupilha. E a diferença era: na Sabinada, eles tinham um caráter provisório, até a maioridade de Dom Pedro II. Por quê? Porque a insatisfação era com o governo regencial. Então, o governo central, ele reprimiu também fortemente, chegando ao fim em 1837, deixando mais de 1.000 pessoas mortas. E aí a gente tem a revolta da Balaiada. Ela aconteceu nos anos de 1838 a 1840, na província do Maranhão, formada com os atuais estados do Maranhão, Piauí e parte do Ceará. Quais eram as condições da província? A disputa política entre os liberais cabanos e os conservadores bentivis. Lembra da regência una de Araújo Lima, no qual o presidente das províncias podia escolher os prefeitos dos municípios das províncias? Então, olha como eu falo com você a questão da autonomia de cada província. É bom entender também que o que acontecia nesse período na província do Maranhão. O contexto econômico. O principal produto de exportação era o algodão, mas ele vinha sofrendo com a concorrência do algodão dos Estados Unidos. Quem eram os líderes, né, desse movimento? O vaqueiro, Raimundo Gomes,
o artesão Manuel Francisco e o ex-escravo Cosme Bento. O que eles reivindicavam? Assim como todos os outros, né, das outras revoltas que a gente observa isso, melhores condições de vida. Qual foi o estopim da revolta? Foi quando Raimundo Gomes, o vaqueiro, libertou o seu irmão da cadeia. Havia sido preso também por divergências políticas. Em 1839, os balaios tomaram a vila de Caxias com o apoio de 3.000 escravos fugitivos liderados por Cosme Bento. O coronel Luiz Alves de Lima e Silva, o futuro duque de Caxias, olha ele aí de novo, nomeado como presidente da província com o objetivo de pacificar essa província. Após alguns combates, os balaios já estavam bem enfraquecidos. Em 1840 tem o fim. E aí a gente vê a linha do tempo, igual eu falei com vocês que eu iria estar apresentando, a linha do tempo das revoltas. Gente, é importante a gente sempre entender como que um movimento puxa o outro. E outra coisa que eu venho falando com vocês, esse período de revoltas, você estudante, você vai precisar disso para a vida. Porque se você for fazer uma prova do Enem, sempre cai em prova do Enem a questão revolta da Sabinada, balaiada, cabanagem, quem liderava, qual era em qual revolta a elite estava liderando, qual revolta teve uma origem religiosa. Não só para o Enem, em concursos públicos, né? Vocês vão crescer, ter um emprego, efetivar, fazer um concurso público, sempre cai. E a outra situação é para a gente entender os movimentos sociais hoje. Quem fazem parte dos movimentos sociais em 2020 no Brasil? Quais são as classes que reivindicam os direitos? É interessante a gente ter essa reflexão. Então a gente vê aí, ó, em 1835, malês, de 835 a 840, a cabanagem, 835 a 45, farrapos, 837, sabinada, 838 a 841, balaiada. E aí a gente vem nessa questão de reflexão mesmo e vamos ver, quando a gente pega, prestem atenção aí nos envolvidos e nos resultados. Então, quando a gente pega Revolta dos Malês, que teve uma origem religiosa, né? Cativos muçulmanos foram os envolvidos. Qual foi o resultado? Líderes todos enforcados, açoitados e banidos do país. Porém, quando a gente pega a Revolução Farroupilha, a Guerra dos Farrapos, quem foram os envolvidos? Os pecuaristas, sulistas, imigrantes italianos. E o que a gente tem como resultado? O governo fez concessões à província e ganhou mais autonomia. E o que aconteceu com os escravos? Eles foram libertos, né? Então, é interessante quando a gente consegue fazer essas reflexões para a gente poder entender o nosso presente, ok? Façam as anotações no caderno, tirem todas as suas dúvidas, utilizem seu material de apoio, seu livro didático. Quem pode, quem tem acesso à internet, faça pesquisa sim nos sites de busca. Procurem fontes bacanas para você poder estudar, entender e compreender o seu presente, o seu passado e o seu futuro. E assim a gente chega ao fim das revoltas no período regencial. E como eu falei com vocês, é um período tenso que teve muitas BOs atrás de BOs, boletim de ocorrência atrás de boletim de ocorrência. E a próxima videoaula que eu vou estar postando para vocês vai ser do Segundo Reinado. A gente se vê, espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem. E é isso.